Olá! Vamos fazer hoje uma exploração focada num tema central para o sistema jurídico brasileiro, que é o controle de constitucionalidade. Temos aqui um material bem detalhado, né? Que mostra como o Brasil garante que leis, atos normativos, enfim, tudo esteja alinhado com a Constituição Federal. A ideia é entender esses mecanismos que colocam a Constituição lá no topo e por que isso é tão crucial. Bom, é a base do Estado Democrático de Direito, certo? Garante que as regras do jogo, digamos assim, sejam seguidas por todos. Isso inclui os poderes do Estado. Pensa nisso como a checagem final para garantir que tudo está conforme o manual principal do país. Exatamente. O ponto de partida é, sem dúvida, o princípio da supremacia constitucional. Está lá no artigo 1º da Constituição de 88. Ela é a norma máxima. E isso, é claro, combinado com o princípio da separação dos poderes, que está no artigo 2º, fundamenta toda a necessidade desse controle. Garante que um poder não invada a esfera do outro, né? E que o judiciário possa fazer essa fiscalização da constitucionalidade. Certo. Vamos analisar isso com calma, então. O material que a gente viu mostra que esse controle não tem uma forma única. Ele pode ser preventivo. Isso acontece antes de uma lei entrar em vigor, é isso? Isso, como na análise de projetos no Congresso, ou mesmo o veto do presidente por inconstitucionalidade. Ou pode ser repressivo, que aí atua depois que a lei já existe, para verificar se ela é compatível ou não. Entendi. E também varia quem faz o controle. Pode ser político, feito pelo legislativo ou executivo, como nesse exemplo do veto. E também o judicial, que é exercido pelos tribunais. E aí, claro, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ganha destaque, né? Com certeza. No controle judicial, a gente tem ferramentas bem importantes. É onde entram aquelas siglas conhecidas, a ADI, a ADPF, a ADC. No controle que a gente chama de concentrado, focado lá no STF, a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, talvez seja a mais famosa. Entidades específicas, tipo presidente, mesas do Congresso, procurador-geral, partidos políticos, podem usar a ADI para questionar leis federais ou estaduais direto no Supremo. Direto no STF. Isso. E tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF. ADPF. Preceito fundamental. O que seria isso, assim, na prática? Algo mais básico. Pense nos pilares da Constituição, sabe? Direitos fundamentais, a forma federativa do Estado, a própria separação dos poderes. A ADPF serve para proteger esses elementos essenciais quando não tem outro meio eficaz, outra ação que caiba ali. É um instrumento subsidiário, mas assim, vital. Entendi. Para proteger o núcleo duro mesmo. Exato. E ainda tem a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, que faz o contrário da ADI, basicamente. Ela busca confirmar se uma lei ou ato normativo federal é constitucional, para acabar com alguma controvérsia jurídica e trazer segurança. Certo, para pacificar a questão. Mas olha que interessante. O material fala muito também do controle difuso. Isso quer dizer que qualquer juiz, num caso específico, pode declarar uma lei inconstitucional só para aquela situação. É isso mesmo? Exatamente. É um contraste bem interessante com o controle concentrado do STF que a gente estava falando. No controle difuso, a decisão a princípio vale só para as partes daquele processo. É o chamado efeito interparte. Ah, diferente do concentrado? Sim, no concentrado, com ADI, ADPF, ADC, a decisão do STF geralmente vale para todo mundo. É o efeito erga omnes e vincula os outros tribunais e a administração pública. Mas aí, se cada juiz pode ter uma visão num caso, isso não pode gerar uma certa confusão? Decisões diferentes pelo país? É um ponto válido, sim, mas o sistema tem formas de lidar com isso. Um caso decidido em controle difuso pode, por exemplo, chegar ao STF através de um recurso extraordinário. E se o STF decide, essa decisão pode ter o que chamam de repercussão geral ou até virar uma súmula vinculante. Aí, uniformiza para todo mundo. Entendi. O sistema tem suas travas. No STF, um ponto que gera muita discussão e que está na Lei 9868 de 99 é a tal da modulação de efeitos. Modulação de efeitos. O que isso permite ao STF fazer? Permite que o tribunal, ao declarar uma lei inconstitucional, decida a partir de quando essa decisão vai valer.
Em vez de anular tudo desde sempre, o que poderia causar um caos jurídico ou social, o STF pode dizer, olha, por segurança jurídica, essa decisão só vale daqui para frente. Ou pode até ressalvar algumas situações passadas. Entendi a lógica para evitar um colapso em certas situações. Mas os documentos que a gente viu também apontam que isso gera críticas, né? Essa flexibilidade alimentaria a tal da judicialização excessiva, a ideia de que o judiciário estaria decidindo demais sobre política ou quase legislando ao modular efeitos. Sem dúvida, esse é um dos grandes debates e um dos desafios que o material aponta. Junto com a lentidão processual, que às vezes demora muito para uma decisão sair, e também a potencial insegurança jurídica que pode surgir com decisões muito complexas ou até mudanças de entendimento do próprio tribunal. É um equilíbrio delicado. Bom, fazendo um resumo então, o controle de constitucionalidade. Esse sistema super complexo, mas vital. Ele que garante que a Constituição seja a lei maior, protegendo direitos. E o STF fica ali no centro desse mecanismo todo. Exato. No fim das contas, é sobre manter o equilíbrio entre os poderes, né? E a legitimidade de todo o nosso sistema legal. É um sistema de freios e contrapesos que está sempre em operação. Então, o que fica dessa nossa exploração é que o Brasil tem um sistema bem multifacetado. Preventivo, repressivo, político, judicial, concentrado, difuso, para garantir a integridade da Constituição. Um arranjo indispensável, apesar dos desafios. E isso, claro, deixa uma questão importante para a gente pensar, né? Considerando esses desafios que a gente mencionou, como a judicialização, a morosidade, de que forma esse sistema tão essencial de freios e contrapesos pode evoluir? Como ele pode continuar sendo eficaz e legítimo diante das complexidades sociais e políticas que a gente vive hoje? Fica aí a reflexão.